O universo parece estar mentindo para nós. Tudo o que sabíamos sobre o tempo, o espaço e a origem das galáxias pode estar errado. O telescópio James Webb, o mais poderoso já construído pela humanidade, acaba de observar algo que simplesmente não deveria existir. Galáxias tão antigas, tão massivas, que desafiam as leis da física e o próprio conceito de início do universo. E agora, os cientistas se perguntam: será que o cosmos foi mesmo fruto do acaso? Ou existe uma ordem superior guiando tudo isso? Você está olhando para o impossível. Cada ponto brilhante nesta imagem não é uma estrela, é uma galáxia inteira, com bilhões de sóis, capturado como era há mais de 13 bilhões de anos. O telescópio espacial James Webb não apenas observa o espaço, ele atravessa o tempo. Cada fóton que chega às suas lentes viajou desde os primeiros instantes do universo, trazendo à tona luzes que haviam permanecido escondidas desde o início de tudo. Mas algo nesta imagem não faz sentido. Entre as galáxias tênues e distorcidas, o Webb detectou estruturas grandes demais, luminosas demais, antigas demais, galáxias completamente formadas com estrelas maduras, existindo em uma era em que, segundo toda a física conhecida, elas simplesmente não poderiam existir. Essas luzes não deveriam estar aqui. O universo ainda estava em seu estágio primordial, sem tempo suficiente para criar estruturas tão vastas. E foi então que a pergunta surgiu, inquietante, inevitável: será que o James Webb acabou de encontrar algo que não pertence às leis que conhecemos? O que o Webb revelou não foi apenas o passado, foi uma falha nas engrenagens do próprio universo. O que o James Webb encontrou não foi apenas surpreendente, foi ilógico. Essas galáxias não são pequenos aglomerados tímidos de matéria, como os cientistas esperavam encontrar no início do universo. Elas são gigantes. Algumas têm massas comparáveis à da Via Láctea, nossa própria galáxia, mesmo tendo surgido quando o universo tinha menos de 4% da idade atual. Segundo todos os modelos de formação galáctica, isso simplesmente não deveria acontecer. Para atingir tamanha massa, seria necessário que bilhões de estrelas se formassem em um intervalo de tempo absurdamente curto, algo que viola as leis conhecidas da física e da evolução estelar. Mas a surpresa não parou por aí. Essas galáxias não são apenas grandes, elas brilham demais. Sua luminosidade indica a presença de estrelas maduras, com elementos pesados, o que sugere que várias gerações de estrelas já haviam nascido e morrido, em um período em que o universo mal havia esfriado da explosão inicial. É como se, poucos instantes após o amanhecer, o céu já estivesse cheio de estrelas antigas. Isso derruba um dos pilares da astrofísica moderna, a ideia de que o universo jovem era simples, lento e escuro. O que o James Webb mostrou é o oposto. Ele revelou um cenário ativo, cheio de luz e complexidade precoce. Um universo que parecia ansioso demais para existir. E diante disso, surge a pergunta, que ecoa nos observatórios do mundo inteiro: como tudo isso pôde acontecer tão depressa? As equações não fecham, os modelos colapsam, e cada nova imagem obriga os cientistas a repensar o que entendem sobre o tempo, a matéria e talvez até sobre a própria origem da ordem que rege o universo. O James Webb não apenas fotografou o passado, ele expôs um erro fundamental em nossa visão da realidade, e alguns físicos já começam a admitir: talvez o universo tenha seguido um plano que não é apenas físico, mas também intencional. As primeiras análises das imagens deixaram os astrônomos em silêncio. Era como se algo estivesse errado, não com o telescópio, mas com tudo o que acreditávamos saber. A física padrão dizia que as galáxias deveriam crescer aos poucos, alimentadas pela gravidade, pela fusão de pequenas nuvens de gás. Mas o que o James Webb mostrou foi o contrário. Galáxias colossais, formadas em tempo recorde, já completas, já estruturadas, como se tivessem surgido prontas.
Os laboratórios entraram em colapso conceitual. Teorias começaram a ser reescritas às pressas. Alguns cientistas tentaram explicar o fenômeno dizendo que as observações poderiam estar sendo mal interpretadas, que talvez aquelas galáxias fossem mais próximas do que pareciam. Mas à medida que novas medições foram confirmadas, a margem de dúvida desapareceu. Elas estavam mesmo lá, e eram tão antigas quanto inexplicáveis. Foi nesse ponto que o desconforto se transformou em espanto, porque se o universo é capaz de criar estruturas tão complexas tão cedo, então talvez haja algo guiando esse processo. Uma espécie de ordem subjacente, invisível, mas precisa, que conduz a matéria a se organizar, a formar padrões, a criar equilíbrio onde antes só havia caos. Alguns físicos chamam isso de inteligência do vácuo. Outros, mais ousados, preferem chamá-lo de intenção. Mas há quem veja nisso um sinal de algo maior, algo que transcende a ciência, mas que a ciência, inevitavelmente, começa a tocar. Porque quanto mais fundo olhamos, mais o universo parece comportar-se como se tivesse sido escrito por uma mente. Uma mente que não comete erros, uma mente que não improvisa. E se essas galáxias antigas forem um rastro deixado por essa ordem invisível, uma assinatura gravada na primeira luz do tempo, então talvez o James Webb não tenha apenas quebrado a física. Talvez ele tenha, pela primeira vez, mostrado a sombra de Deus no infinito. Talvez o James Webb não tenha apenas nos mostrado o passado. Talvez ele tenha revelado o quanto ainda não entendemos sobre o presente. Durante séculos, acreditamos que o universo era o produto do acaso, um mar de energia e matéria evoluindo cegamente, moldado apenas pelas leis frias da física. Mas as imagens que o Webb nos entregou desafiam essa ideia. Elas revelam um universo que parece coordenado, como se, desde o início, existisse uma intenção por trás de cada partícula, de cada luz, de cada forma. E é aqui que surge a pergunta que nenhum telescópio pode responder. Será que o universo apenas parece organizado? Ou será que ele é fruto de uma mente organizadora? Talvez as galáxias que nasceram cedo demais sejam mais do que simples anomalias. Talvez sejam vestígios, códigos deixados em meio às estrelas, apontando para uma inteligência que transcende nossa compreensão. Uma inteligência que muitos chamam de natureza e outros de Deus. O fato é que, a cada descoberta, o James Webb não apenas reescreve os livros de ciência. Ele nos obriga a olhar para dentro, a questionar o que somos e a perceber que, no fundo, talvez exista uma conexão entre a razão que busca entender o universo e o universo que parece, de algum modo, querer ser entendido. E assim, enquanto o telescópio continua sua vigília silenciosa nas profundezas do espaço, uma certeza permanece. Quanto mais enxergamos, menos sabemos. E talvez seja justamente aí que mora a grande beleza da existência. E se o que chamamos de ciência for apenas o modo como Deus nos ensina a enxergar? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando as novas descobertas e os maiores mistérios do universo. Nos vemos no próximo vídeo.